Hoje nós vamos começar com um conto inspirado no canal da Camila Zen. Esse conto fala de um homem, um jovem homem de 30 e poucos anos que procurou um mosteiro porque ele sentia que precisava de algo na sua vida, que estava incomodado. Indicaram para ele nesse mosteiro e ele falou: "Bom, vamos lá." Ele subiu e chegou no mosteiro, foi recebido pelos monges e de cara ele falou: quero deixar claro que eu não sou religioso, então eu não vim aqui procurar Deus." E então o monge perguntou: "Então o que você veio procurar aqui?" Ele falou: "Não sei, eu estou me sentindo muito cansado e eu vim aqui, não sei, me disseram para vir, eu vim. Eu já procurei tantas coisas e eu acho que eu estou me sentindo muito cansado." Então o monge o recebeu e fizeram as atividades do dia. E no outro dia ele amanheceu e cada um prepara o seu café. Nesse mosteiro ele foi preparar o café dele. Quando ele estava preparando a torrada queimou. Porque a torrada nesse mosteiro não é feita numa torradeira, em nada elétrico, não tem celular, não tem nada de elétrico. É só você e o fogo e a sua atenção. E ele descuidou por um minuto, ele perdeu sua atenção e a torrada queimou. Então ele pegou aquela torrada da torradeira e estava com uma colher raspando com muita raiva, dizendo: "Droga de torrada idiota", e tentando raspar. E o monge chegou e viu aquilo, observou. E ele viu o monge, ele parou, ele falou: "Queimei a torrada, estou tentando raspar, tentando consertar." E o monge falou para ele: "Come." Ele olhou para o monge, deu um sorriso assim meio sem graça, né? Pensando que ele está brincando. Mas o monge não estava brincando. E o monge falou: "Come." Ele falou: "Mas assim, sem consertar?" E ele falou: "Come." E aí o jovem um pouco sem graça, mas como era um monge, ele pegou, botou na boca e deu uma primeira mordida, fez uma careta, e aí deu a segunda mordida, e olhou para o monge e falou: "Não tá bom." Ele falou: "Pois é, mas foi você quem fez." E aí o jovem ficou um pouco assim, realmente ele fez, e aí o monge falou: "O que você veio mesmo buscar aqui?" E o jovem falou: "Não sei, sabe, acho que eu fiz tudo errado na minha vida. No meu trabalho, nos meus relacionamentos. Eu vejo todo mundo trabalhando, parece que todo mundo sabe para onde vai, mas não sei, eu tô perdido. Eu cometi muitos erros e não sei, acho que eu não tenho mais empolgação de fazer o que eu fazia, acho que eu tomei alguns caminhos errados e eu já não tenho mais prazer de fazer o que eu faço. Eu ganho bem, recebo bem, mas eu tô um pouco perdido. Eu observo que a vida não tá como eu quero. Não era assim." E aí o monge falou: "Então você está tentando fazer com a sua vida como você estava tentando fazer com essa torrada. Como se você pudesse raspar os momentos que não foram bons na sua vida, os erros que você entende que teve. Mas a vida não funciona assim. Na vida não dá para a gente raspar o que não foi bom. Não é assim que funciona. Por que ao invés disso, você não experimenta todos os dias a sua vida como ela é? Você não faz como agora, com a sua torrada. Continua agora comendo a sua torrada. Observe que agora, a cada mordida, você vai sentir sabores diferentes." Então o monge se retirou, ele terminou o café da manhã dele, e no outro dia ele foi novamente fazer a torrada, que ainda queimou, mas agora ele pegou a sua torrada, olhou e foi comer. E comeu a parte queimada, as partes que não estavam queimadas, do jeito que era.
ali presente. Até que no terceiro dia ele também foi fazer o seu café da manhã. E a torrada já saiu quase no ponto. Então, nesse dia, ele terminou o café da manhã e se despediu do monge. E disse, agora eu posso voltar. E o monge perguntou, então você encontrou aquilo que procurava? Como está você em relação à sua vida? Ele disse, eu percebi que a vida são só cafés da manhã. E o monge disse, isso mesmo. Às vezes, a gente vai levantar e ter um café da manhã com torradas queimadas, com café sem açúcar ou com café doce demais, mas são só experiências que elas vão nos ensinando a cada vez preparar um café melhor. A cada vez que a gente passa por uma situação, por um erro ou por uma escolha que não deu no resultado que a gente queria, a gente só está aprendendo a fazer escolhas melhores, a se relacionar melhor, a ter outras perspectivas e mais experiência para os próximos passos. Esse pequeno conto nos diz como é importante que a gente experimente a vida como ela se apresenta, sem querer modificar. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer o que precisa ser feito, né? Vamos aqui dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. O cano da minha torneira da cozinha quebrou. Não quer dizer que eu vou ficar com a água jorrando. Claro, vou procurar uma solução. Mas não adianta eu procurar culpados para aquilo ou me desesperar com a minha casa alagada. Mesmo tendo fibromialgia, que com uma dor incrível eu tive que cuidar da casa. Inclusive era num sábado à noite que isso aconteceu. E é isso. Então, olhar para aquela situação e trazer o que esse cano quebrado pôde me dizer de como eu posso lidar com uma situação dessa no futuro. E com outras situações que acontecem inesperadas e que nos mostra como a gente pode mobilizar recursos e pedir ajuda para aquela situação. Mas a gente primeiro precisa viver aquela situação. A gente precisa primeiro comer a torrada queimada. Ou se for tirar o queimado, que você tire com tranquilidade no que está fazendo. Que aquilo seja para você somente um aprendizado de como fazer uma torrada melhor. E muitas vezes, no nosso dia a dia, as nossas grandes dores não estão naquilo que acontece com a gente, mas na maneira como a gente recebe e aceita aquilo que aconteceu. Ou que a gente acolhe as nossas escolhas, ou aquilo que a gente não pôde lidar. E isso faz uma grande diferença para que você comece a conhecer as suas emoções e a conseguir domar as suas emoções no sentido de deixar que elas aconteçam dentro de você sem se perder nelas. Porque ele imagina que, trazendo aqui o caso da torrada, ele poderia raspar tanto aquela torrada que não ia sobrar mais nada. E às vezes a gente está tentando mudar tanto a nossa vida, lutando tanto contra o que está acontecendo, que a gente não está conseguindo viver. Então eu convido a você agora a provar a sua vida como ela está, sem querer mudar nada. Simplesmente prove a cada dia como ela está. E aí comece a olhar para aquilo que você pode fazer um pouquinho diferente. Como que você vai aprender a cada dia a dar um passo para que a sua torrada saia melhor, para que o seu dia saia melhor, para que a sua relação fique melhor, primeiro com você mesma. Mas é um pouquinho a cada dia. E às vezes a gente acha que as grandes mudanças, aquela mudança que a gente quer, aquela virada de chave, vai vir numa mudança grandiosa que a gente fizer na nossa vida. E não. Se hoje a vida te pede para, não sei, consertar a torneira, a sua missão hoje é essa.
Se hoje a vida te pede para preparar a sua refeição, para acordar cedo para ir trabalhar, e você não gosta de acordar cedo, mas é o que a vida hoje te pede, faça isso. Torne isso de alguma forma vantajoso para você, agradável para você. Lide com as situações no seu dia a dia de forma natural, porque o mundo não vai parar para que você consiga viver bem. Então, se você gosta de acordar cedo, se você gosta de acordar tarde, como é o meu caso, e o seu trabalho te peça que você acorde cedo, você vai ter que lidar com a situação de acordar cedo de alguma forma melhor. Então, talvez você deixe preparado na noite algo que você gosta de comer quando acorda. Ou se você, como eu, faz um pouco de jejum em alguns dias. Eu faço os jejuns em alguns dias da minha semana, depois a gente vai falar sobre isso. Então, nesse dia, eu acordo, preparo, deixo sempre um chá prontinho que eu gosto de tomar, porque o chá sem açúcar ele é permitido, e isso me faz bem. Ou um suco que você goste, né, que seja permitido no seu jejum, se você fizer, mas se não, tudo bem. Ai, Lu, mas eu acordo enjoada, eu não consigo comer nada quando acordo. Experimenta começar a tomar um chazinho quando você acorda. Ou se você acorda enjoada, prepara um belo lanche para você tomar lá no seu trabalho. Procure começar outras pessoas que no trabalho também não conseguem tomar café da manhã, quem sabe vocês combinam de levar alguma coisa e comer. Comece a fazer essa alimentação com pequenas coisas mais cedo, se esse for o seu propósito. Enfim, vá fazendo pequenas mudanças nos relacionamentos, né? Muitas vezes a gente pode começar com pequenas coisas que vão mudando, que vão trazendo mais comunicação para o nosso relacionamento. Tem um caso que eu atendi e que entra um casal, que um deles ficou muito chateado porque ele dava muita importância ao aniversário, o outro não dava tanta importância assim, a outra pessoa, e aí deu meia-noite, eles estavam juntos conversando. E esse que dava muita importância ficou muito chateado, porque o outro não lembrou que passou da meia-noite, já era o dia de aniversário dele. Eles tinham feito uma viagem para fora do Brasil para comemorar esse aniversário. Então, era muito importante para ele. Aí, olha como isso causou um problema no dia do aniversário dele. Porque não comunicou ao outro, né? O que era mais fácil falar? Vamos vigiar da meia-noite, porque quando der meia-noite eu já quero fazer um brinde do meu aniversário. Vamos botar até para despertar, para a gente não esquecer? Então, facilitar aquilo que você quer e não esperar que a outra pessoa, que as pessoas adivinhem o que você necessita. Isto é comer a torrada da maneira que ela sai. Isto é preparar melhor a sua torrada. Então, a vida é sobre isso, é sobre a gente começar a olhar o que a gente tem e fazer disso algo bom. Não espere estar perfeito para você viver o seu melhor. Porque quando você começa a viver o seu melhor, você começa a criar uma nova maneira de se comportar internamente. E é isso que vai criando pequenos passos para você começar a ter aquilo que você almeja. Depois nós vamos falar sobre sonhos. E vamos falar muito, porque muitas vezes nós não estamos sonhando, nós estamos iludidas, o que é bem diferente. Ilusão é uma coisa e o seu sonho, o seu desejo é outra. Mas até agora eu queria só iniciar com vocês com essa reflexão sobre como você está fazendo com a sua vida. Você ainda está tentando raspar a sua vida para tirar, eu quero mudar isso aqui que não está bom. E não dá. A vida, ela é feita de tudo. Então, a gente tem que estar na vida com tudo que ela tem. E, claro, tem coisas que a gente vai, então, fazer novas escolhas, a gente vai mudar. Mas, primeiro, a gente precisa viver todas as nossas emoções em relação àquilo. Então, bota aqui nos comentários como é que foi essa reflexão para você, quais dúvidas você tem em relação a isso, o que você fez sentido para você, o que não fez, coloque aí que a gente vai conversar mais sobre isso. Mas comece entendendo que a sua vida não está errada,
ela é a sua vida, ela é aquilo que você pôde escolher ou que pôde chegar até você. Então, a partir de agora, você vai viver cada dia fazendo um pouco melhor daquilo que você já tem, com o que você já tem. E é a partir daí que vão começar as mudanças. Até a próxima.